Salve, salve, senhores! Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso podcast. Solta a vinheta, meu editor. No episódio de hoje a gente vai falar sobre alvarás. E mais uma vez, para bater um papo com a gente aqui, ele, Marcelo Belclésio, Marcelo da Cá, e José Silva. Senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos ao podcast. Obrigado aí pelo retorno. E dessa vez para tratar de um assunto bem interessante. Alvará de funcionamento, de publicidade e de saúde. De saúde eu já vou deixar a cargo do meu amigo Josinei, que ele entende, ele aí é especialista em idas e vindas da vigilância sanitária. Fala aí, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela atenção. É isso aí, Marcelo. Vamos destravar aí, vamos destravar esses conteúdos aí, especificamente aí, deixar comigo lá em saúde, né? Indo muito bem. E vamos aí pra cima. Senhores, para quem já curtiu lá o segundo episódio do nosso podcast, Reforma Tributária, para quem não curtiu, tá lá no nosso canal, na playlist do podcast. Tem também o terceiro episódio falando sobre o planejamento do processo de abertura de empresa. A gente tratou sobre o escritório virtual, endereço físico, a gente tratou sobre taxas, escolha do KINAI, escolha da atividade. E dessa vez a gente vai dar um passo à frente, a gente vai tratar de alvará. Esse cenário aqui que a gente vai desenhar é depois do processo de abertura de empresa. A empresa foi aberta, o planejamento foi feito, a gente já teve a reunião inicial, a empresa está aberta. E agora, como é que vai funcionar? Quais documentos são emitidos? Além do CNPJ, além da inscrição municipal que é gerada, o que é que eu tenho de documento para a minha empresa funcionar? Os alvarás. A gente vai começar pelo mais básico deles, que é o alvará de funcionamento. Primeiro, Marcelo, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo no YouTube, o que é o alvará de funcionamento e para que ele serve. Vamos lá. Quando a gente registra uma empresa, e aí obviamente já está, pelo episódio anterior, explicou que hoje há uma sincronização nesse processo. Então, automaticamente, em Salvador, quando a gente tem o nosso contrato registrado na junta comercial, automaticamente já temos a emissão do CNPJ da empresa, que é de responsabilidade da Receita Federal, e, consequentemente, a Cepaz Salvador também emite o alvará de funcionamento, que nada mais é do que a permissão para o funcionamento prévio da empresa. Basicamente, o alvará de funcionamento ele vai trazer consigo a inscrição municipal, que é a identidade municipal da empresa. Então, a identidade no município da empresa é o CGA, ou basicamente chama de inscrição municipal. Então, além do CNPJ e do contrato social registrado, é preciso essa identidade municipal, que é o alvará, que deve ser colocado, segundo o decreto, em toda loja ou todo estabelecimento, de uma forma que seja facilmente visualizado. É a comprovação que você está apto a funcionar com aquela empresa naquele local. Basicamente, seria a resposta do TVL, da viabilidade. Né? A viabilidade é a prévia para que isso aconteça, e quando você tem um alvará, validando que você pode atuar naquele espaço com aquela atividade que foi pleiteada. Né? Não, ficou claro essa dinâmica. Para quem ainda tem dúvidas, o alvará de funcionamento é a liberação da Prefeitura de Salvador, é o documento que comprova a liberação pela Prefeitura de que a sua empresa pode funcionar naquele local com aquelas atividades. E por isso ele precisa ficar à vista na sua loja, no seu estabelecimento, para que todos tenham a certeza de que a sua empresa está liberada para funcionar. E aí tem um ponto muito importante que a gente pode voltar lá no episódio anterior, que é em relação à TFF. Porque o alvará de funcionamento ele está vinculado diretamente ao pagamento da TFF. É uma relação direta. Eu costumo dizer para os nossos clientes que a TFF ela foi constituída, e ela foi instituída, na verdade, para ser uma taxa para fomentar o município e até o seu estabelecimento fiscalizado, ver se você cumpre as
exigências legais para poder funcionar e a prefeitura liberar o alvará no seguinte. Na prática, é meio que uma dinâmica, você paga a TFF, você tem um alvará, se você não paga, você não consegue ter essa renovação de alvará. E para o profissional liberal, para o nosso cliente, para qualquer empresário, além de ter esse atestado de liberação da prefeitura para o funcionamento, o alvará também é um documento muito exigido em qualquer cadastro que você vai fazer, qualquer licitação que você vai participar, qualquer registro que você precisa fazer da sua empresa. Tem algum case, Marcelo, algum caso impactante sobre o alvará de funcionamento, para que a gente possa fazer de maneira mais clara, de maneira mais prática para quem está nos ouvindo? Na verdade, como é que funciona? Lembrando de 2010, de todas as mudanças que ocorreram, antigamente existia a figura do TVL como documento. Então, termos de localização era emitido pela SEDU e era o documento inicial para que pudéssemos dar prosseguimento à abertura da empresa. Então, dentro dos documentos que a gente apresentava na junta comercial, ia o TVL como um documento. Hoje ele está dentro da viabilidade. Você vai fazer um pedido de viabilidade, tem uma parte que é a responsabilidade da junta comercial, que é o nome empresarial e a descrição da atividade social. E tem uma parte de um formulário linkada com a junta que vai para a SEDU, que é justamente para a gente solicitar essa licença prévia. Essa licença prévia nada mais é do que futuramente vai se tornar o seu alvará. E tem duas taxas importantes aí, na verdade. Tem a TLL, que é a taxa de licenciamento de localização, e tem a TFF que você já discorreu sobre ela. Antigamente, o TVL, ele antes de sair, você pagava. Então, a gente pagava uma taxa anualmente, uma taxa expediente, abria o processo era aprovado. Quando o processo era aprovado, a gente pagava um dano chamado de dano complementar. E aí, o TVL era emitido. Hoje, esse pagamento é feito depois, ou seja, você dá entrada em tudo, sai o alvará automaticamente, na lógica dele. Quando sai o alvará, gera-se a TLL. E vocês já citaram que um dos problemas sistêmicos da integração é que às vezes não está saindo a TLL. E se aquela TLL ela não for paga, você não consegue emitir o alvará. Então, para quem assistiu ao nosso terceiro episódio, falamos sobre o processo de abertura de empresa. Quem não assistiu, assiste lá, está no YouTube, no Spotify, lá no canal da Cá. A gente falou no terceiro episódio sobre a evolução do processo de abertura de empresa em Salvador, comparando o cenário de 2010 ao cenário de 2023. E além dessa evolução tecnológica, houve também a evolução na dinâmica de pagamento e principalmente, para você que está empreendendo, a dinâmica do desembolso financeiro. Antes você tinha que pagar taxas antes de ter o seu CNPJ aberto. Essa taxa TLL, e daqui a pouco eu vou explicar toda essa soma de letrinhas para quem está nos ouvindo, a TLL ela mudou, ela continua sendo paga, mas ela agora paga após a abertura do CNPJ, e como eu mesmo trouxe no último episódio, essa TLL vem gerando alguns transtornos na nossa dinâmica atual. Claro, eu estou falando aqui do cenário de agosto, julho de 2023. A Prefeitura vem apresentando algumas inconsistências na dinâmica sobre a emissão da guia da TLL. Mas a gente já pode observar, se a gente fizer uma análise geral, que a dinâmica já melhorou. O fluxo do processo ele melhorou. Ney, quando eu trago vigilância sanitária no escritório e alvará da vigilância sanitária, eu acho que hoje a referência desse processo no escritório é você. A gente, no passado recente, a gente já teve alguns transtornos com a vigilância, mas a gente vem acumulando nesse ano de 2023 um histórico de várias vitórias, vários triunfos. Em relação à vigilância sanitária, a gente fez alguns processos de renovação, a gente fez alguns pedidos de novos alvarás, a gente fez alguns pedidos de cancelamento. E eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é a vigilância sanitária, por que as empresas precisam desse alvará da vigilância, e trouxesse também alguns cases, até mesmo engraçados, para a gente poder entender um pouco mais na prática sobre essa dinâmica. Bom, Igor, como você falou, é um pouco complicado falar da vigilância sanitária, né, o órgão sanitário, que é quem faz, disponibiliza do alvará de saúde das empresas, é que quem tem que obter o alvará de saúde são as empresas que elas trabalham com atividade vamos supor, de risco. E aí, risco à saúde. De risco à saúde, perfeito. Envolve atividade de médica,
restaurante, atividades que têm uma manipulação de alimentos, que podem ter, tem risco, né, ali à saúde. Então, a área sanitária se utiliza de uma tabela, a gente consegue identificar qual o nível de risco. Então, A, B, C, são o nível de risco dessas atividades. E aí, como você falou, a gente teve anteriormente, a gente tinha alguma dificuldade em lidar com o órgão sanitário, muito porque eram diversos documentos solicitados, eram diversas burocracias, eram idas presenciais em vão, onde eles não davam uma resposta concreta do que a gente teria que estar disponibilizando. Bom, Eu acho que a gente pode trazer um ponto de entrada nesse processo com a vigilância sanitária, é a descentralização do processo. Hoje, para quem não conhece, quando a gente fala de vigilância sanitária em Salvador, a gente fala da divisão por regiões. E, por incrível que pareça, apesar de ser um único órgão, cada repartição pública que envolve a vigilância sanitária tem algumas peculiaridades específicas, algumas tratativas específicas desse processo. Então, por exemplo, eu tenho uma agência ali da vigilância sanitária que fica ali próximo ao Quinto Centro, a região do Distrito do Tororó, para quem não é de Salvador, vou trazer um ponto de localização mais fácil. Ela cuida de uma área específica da cidade. Eu tenho outra agência da vigilância sanitária que fica em Itapuã. Ela cuida de outra dinâmica, outro perímetro da cidade. E aí a gente tem um tipo de atendimento em determinado local, um tipo de atendimento em outro. O Marcelo vai trazer aqui, ele já está dando risada quando eu falei isso, de uma situação cômica que a gente viu na vigilância sanitária, que é referente a atendimento. Nossa, tem locais que atendem por ficha. É um negócio interessante, porque eu recebi uma solicitação do cliente na quinta-feira, né? Existia um contrato para ser liberado, acabou, né? E fala em recursos, a gente tem que fazer o que a gente pode. E aí, como ele falou, a depender do endereço da sua empresa, a gente tem que ir em determinado tipo de localidade, sede administrativa diferente, né? Então, eu verifiquei a questão do horário, tinha conversado com ele e disse, ela falou comigo na quinta-feira, eu trago a documentação, então começou na quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã eu tinha que ir para liberar isso, pelo menos na entrada e ter um protocolo. Eu pensei assim, eu não vou muito cedo, porque tem umas que não atendem o telefone, não consegui contato com o telefone, tem umas que atendem de 8 até as 11 para, volta das 13 e até as 16. Então, vou fazer o seguinte, como eu não sei, eu vou sair de casa um pouquinho mais tarde para chegar lá às 10 horas, porque tiver que esperar até uma fico. Então, fui tudo mapeado, né? Quando eu cheguei lá, o atendimento era até às 14. Eu cheguei lá às 10 horas, mas só davam 40 fichas, 40 fichas tinham sido entregues. Mas aí conversei, negociei aquele ponto que eu tratei no terceiro episódio com vocês, da possibilidade da humanização, da questão da comunicação, e consegui ser atendido, abri o processo, peguei o protocolo e foi enviado. Depois de um ano, mais ou menos, né? Porque o protocolo ajudou, resolveu o problema da cliente. Depois de mais ou menos 6 meses, eu agendei, acompanhando o processo. Foi acompanhando esse processo, chegou lá e descobriu que a documentação foi toda entregue corretamente, mas geraram um CNPJ inexistente. Eu já tentei fazer o processo novamente no mesmo ambiente. Então, assim, a gente tem muita dificuldade quanto à questão da vigilância sanitária. Só pegando o gancho do que ele falou, hoje nós temos, por conta da lei federal, que qualificou ou requalificou as atividades na questão dos seus riscos, você tem uma tabela, como ele falou realmente, e você vai verificar lá qual é o risco da empresa. Se basicamente o risco baixo A, risco baixo B, você tem um alto risco e tem um DI. Você sabe o que é DI? Não. Depende da informação. Está assim realmente na legislação deles. O que acontece? Existem KNAIs que eles são muito abrangentes, até falou, não especificaram anteriormente. Então, a depender, para um KNAI, estava dando aqui nessa tabela, tem um KNAI que ele vai ter 5 possibilidades. E aí cada possibilidade vai gerar solicitação de documento diferente, soluções diferentes. Por quê? Porque depende do que você vai executar com aquele KNAI.
Então, basicamente, no risco A, este decreto foi liberado aqui, em virtude de uma questão federal, o decreto NACEDU, que ele qualifica algumas atividades como dispensadas de alvará de saúde. Isso é muito interessante para a gente. A gente vai analisar a atividade e vai ver se ela é dispensada. Então, a atividade do risco A, elas são dispensadas de alvará. A atividade do risco B, elas não são dispensadas do alvará, mas elas podem seguir na vida delas, abrir, e com o alvará de funcionamento ela vai funcionar. E depois você dá entrada no alvará da vigilância. Pronto. Que existe o DI que vai ser analisado, e aí eles falam o seguinte, no processo, seja online, inclusive interessante citar isso, antigamente, era presencial, hoje temos algumas atividades que você consegue dar entrada online. Diferente da de alto risco. A de alto risco tem que ser em loco por conta da complexidade. Nem tem ido. E às vezes que nem foi também para isso. Ou pedir a dispensa, que mudou o nome, Unidade administrativa. e tem que ser presencial também, que essa aí não sai. Ou seja, a dispensa, o mais fácil, você não precisa ter, você tem que ir lá. O sistema não está habilitado para esse tipo de... Os extremos você tem que ir lá, né? Exato. Alto risco ou dispensa. Apesar desse processo de dispensa, que agora é a declaração De unidade administrativa. ser um processo que já existe uma tabela no site da CEDU e associado com a minha vigilância sanitária, já teve essa dispensa, é um processo presencial. E aí, para quem não acompanhou o nosso terceiro episódio, a gente trouxe um case lá, quando a gente pincelou sobre o alvará da vigilância sanitária, uma dinâmica sobre uma empresa médica que está sediada no nosso escritório virtual, que a vigilância sanitária teve que fazer uma fiscalização em loco. E um dos questionamentos que a gente levantou foi: mas se a gente tiver uma segunda empresa, vocês vão vir aqui? Vamos. E cai naquele ponto, mas se você... Nós atendemos em loco. Se você sabe que é uma cadeia administrativa, se você sabe que é uma cadeia virtual, você não poderia automatizar esse processo. Então, apesar de toda a evolução que a gente teve, e aí você precisa ver o terceiro episódio para entender o que eu estou falando agora. Apesar de toda a evolução que a gente teve de 2010 a 2023, ainda existem algumas lacunas desse processo que dificultam um pouco a nossa dinâmica. Ainda trava um pouco o nosso processo e ainda traz uma excessiva burocracia quando o assunto é vigilância sanitária. Eu queria que você trouxesse aqui, né, para quem está nos ouvindo, uma situação que a gente teve com a vigilância sanitária em Itapuã, sobre uma baixa de empresas, daí por consequência na vigilância. Bom, antes eu queria trazer duas experiências, né? Marcelo falou que teve um problema com um problema de ficha, de documentação, eu estou de outro distrito que recebeu documentação errada, eu tive umas 3 vezes com a do centro histórico. É que toda vez que eu olhava pela moeda das 8 às 11, a internet já nunca funcionava. O telefone também não funcionava, então era muito complicado também tratar com esse centro histórico. Bom, um caso também muito engraçado, eu achei engraçado quando a gente está falando, é o seguinte: a gente deu entrada num processo de encerramento de atividade, o cliente tinha baixado o CNPJ, tinha encerrado a clínica, tinha fechado a clínica, não tinha mais nada lá. Inclusive entregou o imóvel, né? Inclusive entregou o imóvel, não tinha mais ninguém lá, de fato, e, claro, é um processo à parte, a gente teve entrada ali em encerramento de atividade na vigilância. Então, só para quem está nos ouvindo entender, e a gente tem que lembrar sempre que a gente está conversando também com pessoas que não são da área, com empreendedores que querem tirar o sonho dele do papel. No processo de baixa, eu dou baixa no CNPJ, a gente vai ter um momento específico para tratar disso, um episódio específico para tratar sobre baixa de empresa, mas no momento que eu dou baixa no CNPJ, eu preciso gerar um processo em paralelo de baixa da inscrição da empresa na vigilância. Exato. Pronto, pode seguir. Pronto. E aí, dito isso, com a baixa do CNPJ, a gente já abriu o processo de encerramento de atividade na vigilância sanitária. Pedindo uma relação de documentos, né, comprovação de extrato de CNPJ, alguns requerimentos assinados pelo responsável legal da empresa, pelo responsável técnico também, de poder cadastrar lá no início, no registro da empresa. Foi dado entrada nesse processo, o cliente realizou o pagamento da taxa, que estão cobrando uma taxa também, para encerramento. E aí, certo dia, tinha dado uns 15 dias, o cliente me liga. O cliente tinha que lembrar dele seu mês, porque precisa certo dia o cliente me liga informando: Josinei, estão perguntando aqui se teve esclareceu, teve vistoria. Meio que não entendi, porque não faria sentido. Se você já
Baixa a empresa, esse é uma atividade. Pegou o imóvel, como é que vai correr uma vistoria para ele poder assinar um documento e comprovar que sua vida está resolvida com a vigilância? Então, foi um caso complicado e também bem engraçado, né? Não sei como está lidando com isso, mas para vocês terem ideia de como é que a gente passa, né, dia a dia tratando com esse imóvel. E aí, só para trazer para vocês, a gente teve que ir presencialmente na vigilância, né? Vamos conversar com o fiscal, explicar a ele toda a situação de que o imóvel já tinha sido entregue, a empresa foi extinta, a gente não tinha nem mais a sala do imóvel para poder fazer essa vistoria, para ele ver que a empresa não existia mais. Mas são percalços que a tecnologia ainda não consegue resolver. Uma das coisas que a gente falou no terceiro episódio é que essa consultoria legal, esse processo de acompanhamento legal, ele vem justamente para humanizar esse processo e para dar esse toque humano, eu diria que humano mesmo, nessa dinâmica de conversar e explicar. São situações que a tecnologia não consegue resolver. E a gente tem que ir presencialmente lá e conseguir baixar essa inscrição do cliente. Ufa, né? É mais um triunfo. É interessante, só para complementar, que é um trabalho, a questão da vigilância, aí eu falei do risco baixo A, risco baixo B, tem um alto risco. O alto risco, basicamente, por exemplo, empresas que trabalham com análise clínica, né, laboratórios, você vai trabalhar com farmácia. Farmácia é algo complexo demais. Você vai trabalhar com medicina, uma clínica, um consultório, é alto risco. E aí, pela lei, tem que ter vistoria. Tem que ter licença para você começar. Então é importante as pessoas terem ciência disso. Uma boa parte das atividades, ou as classificadas como alto risco, a gente tem uma tabela que mostra quais são, e só pode funcionar com uma área de saúde. Eu tenho uma área de funcionamento, como eu falei anteriormente. Basicamente, uma parte da empresa pode funcionar já. Mas no caso específico de alto risco, você não poderia estar funcionando. No hospital, por exemplo, não pode estar funcionando sem que tenha um alvará de saúde. E aí, qual é o processo interessante dessa abertura? É que você, primeiro, para esses casos de alto risco, você tem que ter, olhe bem, uma pré-vistoria. Então, você abre o processo para ter uma pré-vistoria. Depois da pré-vistoria, você vai ter o deferimento dela e você vai entrar na licença inicial. E aí, por que eu quero tratar esse ponto? Porque, sendo alto risco ou não, boa parte dos documentos e conhecimento destes conhecimentos cabe ao cliente. Então, é um trabalho que a Casa de Serviço dá um suporte. Diferente do trabalho de funcionamento, que a gente entrega aí perfeitamente uma obrigação, uma prerrogativa totalmente nossa. Que vai lá do planejamento que a gente começou no lá. Mas a via sanitária é algo que a gente vai trabalhar 4 mãos, porque tem uma série de coisas que eles solicitam, inclusive depende do processo e da atividade. Você tem lá documentos base, que são alvará de funcionamento, interessante também falar isso. Você não pode ter nenhum outro alvará sem ter alvará de funcionamento. Então a vigilância sanitária vai pedir o alvará de funcionamento. A SEDU, para liberar o alvará de publicidade, ela vai lhe pedir o alvará de funcionamento. Então ele é o primeiro de todos. E a gente entrega isso. A grande questão é que o alvará de saúde, ele depende de outros documentos. E outras questões que a nossa prerrogativa não é nossa. E outros profissionais, o responsável técnico, alguém que vai assinar por aquilo, qual é a tipo de atividade. Então, tem uma série de documentos que são solicitados. Você tem ideia? Se eu tenho alguém contratado, ele trabalha em uma lanchonete, no restaurante, ele vai querer que você mande a carteira dessa pessoa, que mostre a atividade dela, vai querer a questão de vacinação, não sei se é nada disso. Carteira de vacinação. Justamente porque está tratando de saúde. Então, assim, tem coisas que não vai ter tempo, gente. A gente vai dar esse suporte ao cliente, mas é 4 mãos literalmente, entendeu? Não, você falou aí de funcionamento, que é um processo quase que a gente autônomo da gente fazer essa entrega para o cliente, mas a gente tem situações, por exemplo, de restaurantes, onde também exige um trabalho a 4 mãos no momento que eu preciso entregar para a SEDU o projeto do Corpo de Bombeiros, da saída de gás. Eu preciso de um escopo, como é que eles chamam? Um projeto, né, em nota baixa, sinalizando a saída de gás, um ART assinado por um engenheiro, que vai ser avaliado pelo Corpo de Bombeiros. Falando de filhos, tem toda a impressão que deve ter. Precisa.
A gente está focando muito aqui em Salvador, porque é o nosso polo principal e a gente está sediado, mas essa dinâmica do alvará de funcionamento do alvará da saúde, ela vai para qualquer município. A gente tem um exemplo aqui de um grande cliente nosso hospital Dia em Camaçari, e a gente acompanhou durante o processo de abertura do hospital o quanto foi burocrático a obter, na verdade, o alvará da vigilância sanitária e o alvará de funcionamento. Não foi uma, nem duas, nem três vistorias que ocorreram. Então, durante o processo de implantação do Hospital Dia, ele passou por algumas adequações do seu projeto para atender as exigências tanto da Prefeitura para a liberação do alvará de funcionamento e principalmente da vigilância sanitária para liberar o alvará de saúde. Então, é um processo que a gente dá toda a orientação no sentido de atender a burocracia que vai ser solicitada, mas é um trabalho também que a gente precisa do total acompanhamento do cliente, como a Marcelo falou, e uma população muito bem feita, é um trabalho feito a parte nosso. É uma participação, e aí eu torno a trazer o ponto que a gente chamou nesse episódio. Faz parte do planejamento. Se eu sei que eu vou montar um restaurante e você tem uma assessoria de qualidade que vai te dar esse suporte, a gente já vai te dizer, olha, se você vai abrir um restaurante, se você vai abrir uma clínica, como a gente tinha aqui na nossa base, de análises clínicas, você precisa ter um projeto, você precisa ter um programa de resíduos, de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRS, você precisa ter uma planta baixa dizendo todo o projeto arquitetônico, essa palavra que eu não estava falando. O projeto arquitetônico dizendo onde são as saídas de incêndio, qual a dinâmica caso você tenha gastos, compressores, precisa todo esse apoio e isso faz parte do nosso entendimento do planejamento. E uma assessoria, uma consultoria legal, como o Marcelo citou, como o José citou no último podcast, ele vem justamente para isso, para a gente dar essa orientação lá atrás. Porque não adianta nada você correr para abrir empresa e não ter essa orientação, porque vai travar o seu processo para abrir os horários. Então você vai ter um CNPJ, você vai ter todo o desembolso financeiro do CNPJ atrás, mas você não vai poder funcionar porque você não vai ter o horário de funcionamento no horário. Exato, e alguns municípios deixaram até a exceção municipal, né? Se você não conseguir. E se você for aplicar, por exemplo, se for aplicar para sua empresa do Simples Nacional e tem um prazo, né? O cliente também pode se complicar por conta dessa questão. Perfeito, perfeito. Hoje para vocês terem ideia, estamos falando de horário de funcionamento. Hoje, para alguns municípios, que não é com Salvador, que a liberação do alvará sai junto com o CNPJ sincronizado, você tem que dar entrada. Vamos supor aqui para o 9 de Freitas. A gente dá entrada na Receita, na Junta Comercial, depois que o processo sai, damos entrada em 9 de Freitas. Se o processo demorar, tem um problema, porque o Simples Nacional só pode ser solicitado pela primeira vez na lista de atividades no máximo até 70 dias após o CNPJ ser liberado, ou 30 dias após a última municipal. Então, se é estrangeira, geralmente isso não é verdade. Ela traz e sai aquela data e você se prejudica. Então, hoje, na verdade, as situações são retroativas. Onde o processo foi feito, por exemplo, a gente aqui na empresa hoje, 60 dias depois a gente conseguiu instalar a questão municipal e a questão municipal é Brasil para dar a abertura e aí a gente perdeu o prazo de inclusão. Nós estamos passando aqui, nossa base, que nós fizemos algo que foi uma sacada nossa. A gente abriu a empresa em 9 de Freitas, estava travando o processo porque eles exigiram a BITS e não tinha. E para entrar na BITS é outro processo que não vai para a gente. Eu disse o seguinte, ó, será feito simples. E no caso desse cliente, é importante dizer que a opção pelo Simples Nacional era, na verdade, necessária, porque fazia parte de todo o planejamento tributário ele iniciava o Simples para ter uma melhor cenário financeiro para ele. Então nós fizemos, abrimos em aula, pedimos, dependia dele só, o aviso. Ele estava tentando conseguir o aviso. Não conseguiu. Qual foi a nossa ideia para resolver? Traz a empresa para Salvador. Nós fizemos uma operação, trouxemos para Salvador, eu de mercado principal e pedimos o Simples. Se não fosse isso, a gente não teria o Simples Nacional. Depois, posteriormente, após regularizar o processo da BITS, a gente voltou com a empresa para lá e tudo funcionou. Então, só para a gente entender como é que funciona. Uma coisa importante que eu vou falar na questão do funcionamento, isso é muito importante,
é com essa integração que foi feita entre SEDU e Cefaz, e por uma determinação do governo federal, a viabilidade, que é o primeiro passo, como ele explicou, que pede, informa dessa viabilidade, atividade econômica, informa dela aos anos empresariais, e a prefeitura, junto com a JUSEB, defere. A JUSEB defere que ela só analisa não empresarial e distinção da vida social. E a prefeitura vai avaliar a questão da se pode aquela cidade ter cidadania. Em 48 horas, toda a viabilidade é aprovada, automaticamente. É o que a gente chama de viabilidade de aprovação expressa, né? Ela é aprovada, é obrigada a JUSEB, inclusive até contra a vontade dela, porque foi uma lei federal e é estadual, contra a vontade, ela está captada, porque assim, ele está mandando. Por que isso? Porque a viabilidade aprova, e quando a viabilidade é aprovada, eu já posso dar seguimento através do DVE. Depois do requerimento eletrônico da entrada, sai da individual. Só que se a SEDU não tiver avaliado ainda, e avaliar e dizer assim, ó, essa empresa não pode ser localizada nesse lugar, ela interfere. Quando ela interfere, ela não manda o XML, que é informação para a Cefaz autorizar a emissão do horário de funcionamento. Resumindo, você vai ter um individual. Você vai ter um contrato social. Mas não vai ter o horário de funcionamento da assistência municipal, ou com certeza não vai para Resolve. Aí é um processo à parte na JUSEB, aí talvez é o caso de cancelar o contrato de defesa. Imagine essa burocracia, por isso que a gente não segue. A não ser que ele assim, eu preciso do CNPJ com urgência, você está ciente, ele vai formalizar que ele está ciente da possibilidade que não haverá, e pode acontecer de não ser deferido. A gente está até com uma situação dessa, estava assistindo ontem com o Josanei, uma cliente nossa que está abrindo uma empresa em Tucano, no interior da Bahia. Sim, na verdade. Uma empresa de emprego, e a Secretaria de Tucano ainda não tinha liberado a parte dela da viabilidade. Ou seja, não tinha ocorrido a aprovação por parte do município do funcionamento dessa empresa lá em Tucano. E a gente está precisando com urgência do CNPJ, atualizado lá naquele endereço, a gente falou, colocar a gente consegue tocar porque já foi feito a expressa. Mas o risco é esse, você depois da empresa sediada em Tucano, a gente não conseguiu a sessão municipal e não conseguiu orar, eu falei, você não vai conseguir mentir não. O outro passo é a gente esperar, e você vai ter que conversar com o seu cliente, que vai demorar, explicar em todo o processo. Se você quiser, a gente faz a reunião, explica para ele essa dinâmica, que uma vez a gente tem do órgão, e quando o órgão aprovar, o processo gira. A gente conseguiu mandar o portador na sede do município, a pessoa foi lá, conseguiu destravar o processo, o município subiu a aprovação, e a gente acredita que vai conseguir tocar o processo da maneira que a gente entende ser a mais correta para não gerar nenhum tipo de transtorno do cliente. Então isso é importante, essa questão, inclusive a gente já fechou aqui, a gente não trabalha fora desse formato, a não ser que seja uma exceção, e a gente está ciente, porque isso não leva em risco a operação de empresa. Eu falei, a empresa já veio com problema. Você vai ter um CNPJ que não vai funcionar, porque para emitir nota você tem que ter identidade municipal. Perfeito. Deixa eu trazer aqui um pouco, só fazer um resumo do que a gente já conversou. A gente já falou do horário de funcionamento, de algumas particularidades dele, da relação do horário de funcionamento com a TLL, aqui eu já vou começar a desvendar sobre as diretrizes, TLL, taxa de localização e licenciamento. Você só paga essa taxa no momento da abertura ou qualquer outra ação contratual que envolva mudança de atividade, mudança de endereço. A associação do horário de funcionamento com a TFF ou da sua diretriz, TFF, taxa de fiscalização e funcionamento, é uma taxa anual que você paga na abertura e em todos os anos em cima da sua empresa de destino. A gente já falou do horário de saúde e da complexidade que existe hoje na relação das diversas unidades que a gente tem do órgão espalhadas pela cidade de Salvador e o tratamento que existe em cada órgão. Por exemplo, a dinâmica que o Marcelo trouxe, que o José me trouxe, do atendimento por ficha, existe na unidade do juiz do honorário, 20%. O horário é reduzido, né? O horário é reduzido, mas não é a mesma realidade da sede de Itabuna. Itabuna funciona em outra dinâmica, funciona até 16, o atendimento não é por ficha, é só chegar lá e ser atendido. Então, existem algumas dinâmicas que diferem um pouco. A gente já falou sobre alguns exemplos práticos, alguns cases que a gente teve aqui de baixa de decisão do horário, de saúde, fiscalizações
de empresas que não existiam mais e alguns processos cômicos, se não trágicos cômicos que a gente já passou. O último alvará que eu queria tratar com vocês é sobre publicidade. E aí, eu vou trazer aqui o exemplo mais prático de problemas com alvará de publicidade. Se você já passou pela rua e já viu alguma placa de publicidade coberta com a lona preta, um saco preto, saiba, aquela empresa não tem alvará de publicidade, ela foi fiscalizada pela SEDUR, antiga SUCOM, que conhecia como SUCOM, SEDUR é o mesmo órgão, houve essa mudança, o nome. Então, essa empresa não tem alvará de publicidade, por isso que a publicidade dela, aquela placa de identificação da empresa, está coberta com a lona. E aí, como é que funciona hoje essa dinâmica do alvará de publicidade? Que tipo de empresa é obrigada a ter o alvará de publicidade para quem está nos ouvindo para entender? Bom, é importante começar falando que quem tem estacionamento fixo, ou seja, quem tem um estacionamento fixo, provavelmente vai querer dar publicidade à sua empresa. Então, localiza a empresa dele no maior formato. Então, se você possui uma fachada, possui essa publicidade, você tem que regularizar a associação com a SEDUR. E aí vem alguns requisitos sobre as informações que são solicitadas. Primeiro, o tamanho da fachada. Largura da fachada. Passeio da rua, porque isso também leva em consideração. Você não poder estar atrapalhando o passeio de cima, no espaço que é da via pública. Certo? E fotos. Mandar fotos também para ver se realmente o que você está dizendo compreende com a realidade. Isso. E aí, dentro também desse tamanho de fachada, de largura, entra uma base de cálculo, né? Entra uma base de cálculo, onde a SEDUR vai fazer esse cálculo e para aqui, anualmente, se apaga as taxas para a abertura do processo, e anualmente você vai estar precisando regularizar o seu horário de publicidade. É uma taxa de renovação. É uma taxa de renovação do ano. Que é a validade de um ano, perfeito. Trazendo para palavras menos técnicas para quem além entender. Quando ele fala de fachada, ele fala da placa que identifica a sua empresa. Então, se você tem uma loja de roupa e lá tem calças, jeans e acessórios, uma placa gigante, vermelha, reluzente, piscando, e isso identifica a sua empresa, esse é o seu chamariz para o seu cliente. Isso se entende como fachada, isso se entende como uma placa de publicidade. E essa placa de publicidade, para existir em Salvador e em outros municípios também, ela precisa de um alvará de publicidade, que deve seguir essas normatizações que o José me trouxe. Tamanho da placa, se ela não invade espaço público, se é permitido para aquele tipo de loja o tamanho que você deseja. Por isso que a gente orienta para todos os clientes, antes de produzir a sua placa de publicidade, manter contato conosco, para que a gente possa te orientar, para que a gente possa dizer, olha, você precisa primeiro fazer o projeto, desenhar o layout, a gente precisa dar entrada desse processo na SEDUR, a SEDUR aprovando, você instalar a sua placa. Porque a gente já teve situações aqui, e o Marcelo vai trazer o case dele, de que o cliente simplesmente fez um trabalho magnífico. Eu particularmente vi a placa. Eu moro próximo à loja, e eu passei de carro e vi a publicidade, realmente chamou a atenção. Você disse assim, que placa, que identificação visual, trabalho bem feito no marketing, mas que quando a gente entrou, e aí o cliente ligou pra gente e falou, eu preciso regularizar minha fachada. Aí eu falei, mas até vi que você passei hoje, vi que você tinha instalado, só que a gente não pediu o horário. E pelo tamanho que ficou, eu acho que a SEDUR vai negar. Isso certo. Isso, vamos lá. Se eu vou contar um case aí que está na frente da nossa mente, aquela placa não deve custar menos de R$20 mil. Porque eu vejo placas menores, que o tamanho aqui dessa sala custa 3, 4 mil. E era enorme porque o galpão é um centro automotivo, e o galpão é enorme e custou tanto que eu não teve exatamente o valor. Mas a nossa orientação é só para quem está nos ouvindo entender, quem está nos assistindo também em casa pelo YouTube, é uma arte em 3D, com o nome da empresa, algo faraônico. Como dizia, de muito bom, em relação ao tamanho, realmente bacana. Mas que dificilmente essa dúvida é maior. Então a gente deixa isso claro que qualquer publicidade que for ser colocada tem que ter avaliação prévia. Ou seja, a gente precisa submeter a essa situação para ser avaliar. Por quê?
Existem várias regras, é uma lei gigante, inclusive, nos Estados Unidos, e que tem engenheiros envolvidos. Tem muito termo técnico nele. Desde que começou esse processo, a gente ficava com dificuldade, inclusive, porque é muito termo técnico ligado à engenharia, inclusive. Fachada, engenho, na verdade eles chamam de engenho. A publicidade, aqui para a gente ter publicidade, eles chamam de engenho. A fachada é a parte da frente da loja. Você tem a testada do terreno. E na verdade é você ter terreno que é construído, você tem a construção e você tem do lado, não, você tem do lado, tipo um B, não só construir, você tem um corredor, assim, pronto. A testada é de uma ponta a outra, de um vizinho a outro. A fachada é só a fachada. Então, se você comprar um imóvel que tem dos dois lados para você passar, tipo um corredorzinho, a testada é do vizinho ao outro, ou do seu muro ao outro, e a fachada só é a loja. Então, a gente tem que saber todo o sistema para poder fazer esse preenchimento direitinho e submete isso à CEDU. A CEDU ela vai avaliar o projeto, por isso que tem que ir as gráficas sabem, de certa forma, isso, mas recebem o dinheiro e executam. Mas o que é que deve ser feito? Esse projeto vai ser feito, nesse projeto vai ter o tamanho, largura, altura e os dizeres. Isso se conhecia, porque se for uma coisa que foi iluminada, o preço é diferente. Se for uma simples, é diferente. Se for 3D, se tiver movimentação, é diferente. Né? Os valores mudam, né? Geralmente mais caro. Das dicas mais complexas, sempre subindo essa escala de preço. E aí você vai montar o processo e mandar para a CEDU avaliar. A CEDU vai olhar se está dentro dos trâmites e da lei. Libera, você paga, libera o barato, aí você pode colocar. O que acontece normal? O cliente coloca. Tem a ideia, coloca, deixa a fachada na dúvida e liga pra gente. Resolve o BO aí, tem que a gente levar. A gente vai abrir o processo. A primeiro comentário, ele libera o processo. De autorizações. Passivo de notificação, pois colocou engenho sem autorização prévia. Só que geralmente eles não atuam, eles não notificam. Mas é muito importante a gente deixar claro que se não efetivar a população, a empresa está passiva do seu Isso. Não, porque você fez o pedido. Então, ele de cara, se colocar algum tipo de informação, se ele fizer algum tipo de convite ou exigência, né, a JUSEP usa o termo exigência. A CEDU usa convite. Ela lhe convida a você retificar algo ou se estabelecer. Vamos lá. Então, esse bicho colocou, chegou para a gente, vou pedir, eu acho que a ideia que você vai dar problema, porque pelo tamanho, negou, fora das dimensões permitidas. Porque, basicamente, o cálculo é o seguinte, você tem a fachada e você tem o seguinte, o tamanho da fachada vezes 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui que eu tenho 2 metros de fachada. Eu posso colocar um engenho que tenha 2 metros de largura? Posso, só que ele está limitado a ter 1 metro de altura. Porque tem essa conta, então vai dar 12 metros quadrados. E aí o valor é cobrado em metro quadrado, como ele falou, e dependendo do tipo de engenho. Quanto mais simples ou mais complexo, vai mudar o valor. A última vez que eu fiz uma avaliação dessa, na média, estava R$ 120 no metro quadrado. Então, aquele engenho daria um valor astronômico, porque foi muito grande. Então, é muito importante isso, lembrando, eu preciso desse processo de obra de funcionamento. Se eu não tiver, eu não consigo pedir publicidade. Está tudo amarrado, interligado. Uma coisa a outra. E agora, coisa importante. A mesma coisa que acontece com saúde. E isso é pouca gente sabe. Se você fecha a empresa, você tem que pedir cancelamento de publicidade. Senão o seu nome está lá, todo ano cobrando a taxa. E aí essa cobrança de dano, o dano é pago, essa cobrança é caminhada para a dívida ativa, e todo pensar que não. O CPF do sócio está protestado por uma dívida que ele nem sabia que existia. Mais uma vez, Marcelo ratifica a necessidade de uma consultoria, de uma assessoria de qualidade em relação a processos legais. E se você é estudante, está se formando, se você é profissional que quer atuar nessa área, em breve a Capinamentos vai lançar o curso sobre legalização de empresas, abertura, alterações, baixas, alvarás. A gente vai tratar todo esse processo, toda essa dinâmica em um treinamento específico para quem quer atuar na área.
Então fique atento às nossas redes sociais, quem ainda não segue, @K-Serviços, @K-Treinamentos, @MarceloHK, @IgorHK, tributarista Andrei Moreira, que também participa do nosso podcast. Fique atentos, porque logo a gente lança a nossa primeira turma de legalização de empresas, onde a gente vai explorar e trazer na prática todo esse conteúdo que a gente resumiu aqui para vocês e trouxe alguns cases para vocês entenderem a dinâmica. E é importante, para o público-alvo aí que está nos assistindo e nos ouvindo, de estudantes, na faculdade você não aprende isso. Não, na faculdade eu ficava louco, Marcelo, quando falava CDB, eu falava, gente, eu não sei CDB, então vamos falar disso daí. Não aprende, se você for para lá, eu vou ler, mas não vai, porque é criança. É muita informação, e o que a gente sabe hoje é justamente pelo conhecimento técnico e também da legislação, mas muito esse dia a dia. A prática, você fala os caminhos, né? O caminho da pedra, o caminho das pedras. Então é muito importante vocês ficarem atentos aí, porque isso vai ser muito agregador para vocês. Maravilha. Gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. É muito importante que você faça isso e, principalmente, é muito importante que você compartilhe esse podcast para aquela pessoa que você entende, rapaz, isso daqui vai ser interessante para ele. Então, a gente conta com o apoio de vocês. Eu queria mais uma vez agradecer Josanley e Marcelo por estar aqui batendo esse papo com a gente, trazendo esse conteúdo, trazendo suas experiências. Quero encerrar mais uma vez lembrando para vocês, em breve o nosso treinamento vai estar disponível para todo mundo. Eu queria só trazer um detalhe interessante de publicidade, porque isso aí tem muita gente que, aquele lance para todo esperto, tem sempre mais esperto que ele, qual é a regra básica de publicidade? Que é tudo que você coloca que faz menção à sua empresa, seja o nome dela, identificando pelo nome, pela marca, e que esteja fora da loja. Então é da porta para fora, seja na fachada, de forma perpendicular ou de forma paralela ao que mais a gente escuta, né? Você tem a fachada, você tem a dinâmica ou perpendicular ou paralela à loja. Pronto, ou fora um totemzinho e tal. Só que até essa questão do totem, por exemplo, é bem complexa. Tem várias, a regra ainda é mais complexa do que a simples colocação. Mas quando eu falo assim, é placa fora da loja. Aí o cara tem uma loja e a frente da loja é de vidro. E dentro da loja ele está a placa na publicidade. Ah, você é do pobre, né? Porque entenda, ele não botou fora, mas como é vidro, o que está dentro é visualizado pelo fora. Dentro aqui, tudo que a gente colocar de propaganda ou de publicidade não paga, porque interna não paga. Mas se isso tiver uma referência. Mas se a porta é blindex, é vidro, e você passa e vê, o legislador não é menino, de baiana, né? E só a interpretação. Você botou a interna, mas é algo que você está vendo, que o cliente vê, por exemplo, o cara vai pensar assim, não, o cara vai vistoriar, chega na loja da bairro desse normal comum, ele cola o adesivo por dentro, ele disse, não, está dentro da loja. Só com reflexo, é visto do lado. Mas é vidro, então assim, a lei está aí, mas é uma questão muito lógica, né? Isso é importante porque, se a gente não souber disso, ele vai colocar, ele vai ser notificado, vai ter que tirar. Porque a placa preta é o seguinte, ou você tira, ou você coloca a lona preta para você regularizar sua vida. Aí tem lugar que eu passo, que passa um ano com a placa preta. Não com placa não, com um saco preto. É porque ele não mandou um WhatsApp, mandou um direct para cá, serviços que a gente regula. Não encontrou isso, não encontrou aí no Instagram, né? Para finalizar, um caso também importante para a gente. Você tem a fachada, e a fachada do imóvel ela é da laje para baixo. Sim. E as suas laterais. Se você tem 2 andares, ou tem térreo no primeiro andar, e a sua placa está acima da marquise, não pode. Porque você está invadindo um local de terceiros. E já tinha uma situação dessa aqui, e a CEDU não liberou. Porque o cliente também, como sempre, colocou primeiro, e depois falou com a gente. A solução que a gente achou nesse caso foi, se eu fui para dentro da Supom, na época era Supom ainda, para conversar com o analista. Ele disse, digamos que o segundo andar, o primeiro andar é meu. Ele disse, se você utiliza para fins da empresa, você pode.
Ou seja, eu tenho 2 andares, são meus. Mas a minha empresa está apenas no primeiro. Não vai. É isso ao cliente. E aí foi a possibilidade que ele pensou. Mas lá em cima eu vou fazer como depósito, como estoque. Beleza. Só que a gente teve que deixar isso tudo bem claro em declaração para que a SEDU aprovasse. Mais uma vez, a gente queria agradecer a vocês pela participação dele, Marcelo, muito obrigado. Para ter aqui do enriquecedor para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente no YouTube. E eu queria fechar o nosso podcast com o seguinte questionamento, e eu queria que quem estivesse nos ouvindo deixasse o que você acha que é a resposta nos comentários para, quem sabe, isso ser um tema de um próximo episódio. Para aquelas lojas que estão dentro de shoppings, dentro de centros comerciais, é exigido alvará de publicidade? Eu vou encerrar esse podcast com essa pergunta e espero o comentário de vocês. Valeu, Marcelo, valeu, Ney. Obrigado para quem está assistindo a gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Espero que tenham gostado.